Meu querido, minha querida, a paz do Senhor. Eu me chamo Luan Ferreira e esse é o perfil Tutano de Jeová, não se conforme, se transforme. Dia 31 de outubro, para muitos, até mesmo, infelizmente, para alguns cristãos, é dia de Halloween, mas o verdadeiro cristão sabe que dia é hoje. 506 anos da Reforma Protestante consolidada em Martinho Lutero. Mas eu quero aqui falar mais sobre o Halloween. Vejamos só. O Halloween é uma festa muito popular dos Estados Unidos, que surgiu nas Ilhas Britânicas e é derivado de um festival realizado pelos celtas na antiguidade. Durante essa festa, que se realiza em 31 de outubro, as crianças se fantasiam de monstros e saem às ruas pedindo doces para as pessoas. Aqui no Brasil, essa festa tem se tornado cada vez mais comum devido à influência da cultura norte-americana e da internet. Os historiadores atribuem que o Halloween foi resultado da mistura de traços de uma cultura religiosa pagã e cristã. A origem pagã do Halloween tem relacionado com o Samhain, um festival dedicado à colheita e aos mortos praticados pelos celtas na antiguidade. Os celtas eram um povo que habitava as Ilhas Britânicas, além de parte da Península Ibérica e da Europa Central. O Samhain era um dos festivais mais importantes realizados por esse povo e acontecia na passagem de 31 de outubro para 1º de novembro, celebrando a colheita realizada, assim como prestavam homenagem para os mortos. O Samhain era um momento de transição para os celtas, pois era nesse momento que se encerrava um ano e outro se iniciava. O Samhain para os celtas era um momento de celebração por conta da colheita que tinha sido realizada e que o sustentaria durante o longo inverno que estava se aproximando. Isso era celebrado com grandes festas, mas além disso, o Samhain era um momento importante da visão de mundo celta, pois eles acreditavam que durante o festival, os limites que existiam entre o mundo real e o mundo sobrenatural deixavam de existir. Assim, os celtas acreditavam que durante o Samhain, os mortos do último ano vagariam pela terra para visitar os locais que viveram e rever seus familiares. Além dos mortos, os celtas que acreditam que outros seres sobrenaturais, incluindo espíritos malignos, vagariam pela terra, afinal, os limites entre o mundo real e o sobrenatural estavam suspensos. Por conta do festival, as pessoas iluminavam as vilas e os caminhos com lanternas, e fogueiras eram acesas para afastar os maus espíritos. As pessoas andavam nas ruas dando máscara e disfarces para evitar de ser reconhecidas pelos espíritos malignos. Outra forma de afastar os espíritos malignos era esculpir rostos macabros em nabos. Mas vejamos agora o que a Bíblia diz sobre isso. Não devemos andar em conformidade com o mundo, pois isso desagradaria ao Senhor. A Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12:2. Não se conforme, se transforme. Quem celebra o Halloween enquanto se apresenta como cristão está servindo a dois senhores, sendo que um destes senhores é Satanás. Vejamos, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Mateus 6:24. Além disso, temos nas Santas Escrituras versículos que condenam alguns pontos que essa celebração traz consigo, como a banalização da maldade e dos símbolos religiosos satânicos. Vestir-se com roupas de bruxas, feiticeiros, duendes, magos, fantasiar-se de morto, caveira ou figuras que simbolizam o mal não é agradável a Deus. Como está escrito: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Isaías capítulo 5, verso 20. Essa celebração também tem como base a cultura de que os mortos podem voltar ao mundo dos vivos, mas a palavra de Deus diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. A Bíblia também condena a celebração à morte, quando afirma que todos os que aborrecem a Deus amam a morte. Provérbios 8:36. Assim como aponta a bruxaria e feitiçaria como algo condenável. Está escrito: não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Deuteronômio 18:10. Deus também não se agrada de quem tenta se comunicar com os mortos. Ele diz em sua palavra: não permitam que se ache alguém entre vocês que faça encantamentos, que sejam médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas.
E por fim, devemos lembrar que a Bíblia diz: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Efésios capítulo 5, verso 11 e 12. Escrito por Joel Ángel, pastor líder do Ministério Ángel em Santa Maria, Rio Grande do Sul. E aí, reflita. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.